Existe diferença entre alma vivente e alma e espírito vivificante? Existe essa diferença mesmo? Quem falou isso não foi Paulo? Paulo também não falava que Cristo estava à direita de Deus Todo-Poderoso? Mas você conhece o Apocalipse? Quem é que julgou os judeus no decorrer do dia do Senhor, que durou 3 anos e meio, que está descrito, narrado ali no livro do Apocalipse? Não foi Cristo? Não era Cristo que estava sentado no trono julgando? Não era Cristo que era o alfa e o ômega, o princípio e o fim? Então Paulo falava não, está escrito como Paulo falava, que no reino espiritual tinha Deus e Cristo. Então nem tudo que reluz é ouro, gente. Vamos atrás de mais informações. E fica essa guerra aí. Não, antes de Jesus, antes de estar consumado, a alma se salvava, porque a alma era alma vivente, somente alma vivente. Depois da cruz é que se tornou, porque Cristo é o Espírito vivificante que deu vida às pessoas. É mesmo, gente. Aí você acredita nisso? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Abraão, Moisés, Elias, e balalá, 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 tudo se acabou, não existe mais. Não existe mais nada disso, porque eles eram alma vivente. Aí somente quando Paulo falou, que aí se tornou espírito vivificante. Meu Deus do céu. 1 Coríntios 15, 22, assim está escrito: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui mesmo ele estava falando, todos serão vivificados em Cristo. Claro, antes de Jesus, de Cristo, de Jesus Nazaré vir para os judeus não conheciam outro Deus a não ser o Deus de Moisés, o Deus que Moisés apresentava, um Deus carrasco, um Deus que matava, um Deus que escravizava. Deus que eu falo é as leis, tá? Não o ser supremo. Então o Deus que ele apresentava era um Deus de escravidão, um Deus de jugo. Aí veio Jesus de Nazaré apresentando um Deus espírito, como ele fala lá em João 4, 20 ou 24, que ele merecia ser adorado em espírito e verdade, e que não era mais naquela época já para adorar Deus em templo em Jerusalém. Quer dizer, Jesus veio trazer esse entendimento para a mente, para o entendimento daqueles que acreditavam nele. Então a mente deles estava sendo vivificada nesse novo conhecimento. Coisa que antes de Moisés eles não tinham esse conhecimento. Aí depois veio Paulo trazendo essa mesma situação para os gentios, vivificando a mente dos gentios, que até então, pela concepção judaica, os gentios eram afastados da comunidade de Israel, os gentios não tinham Deus no mundo. Aí veio Paulo pregando a sã doutrina e colocando o ensinamento, o conhecimento, apresentando Cristo, o glorificado ressuscitado, e assim a mente dos gentios foram sendo vivificadas. Você entende? Judeus sendo vivificados por Jesus de Nazaré, ou Yahushua, ou Yahshua, e depois os gentios por Paulo. Aí diz lá em 1 Coríntios 15, 45, pois assim está escrito, o primeiro Adão, homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. Por quê? Porque Adão, ele tinha uma natureza carnal e dentro de Adão havia o Espírito, Filho de Deus, mas não o Cristo. Veio Jesus de Nazaré, o último Adão, Jesus de Nazaré, o Yeshua, ele revestia um Espírito, que era o próprio Deus, que era o próprio Cristo. A diferença do Espírito vivificante, a diferença do Espírito glorificado. Adão tinha um Espírito Filho de Deus, assim como o meu e o seu. Yeshua revestia o Espírito de Deus. Por isso que aqui, pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, o Espírito vivificante. Mas nada que antes da cruz as almas se acabavam e somente o Espírito voltava, porque depois da cruz, aí não, aí alma e Espírito voltam. Ah, gente, isso é muita incoerência, né? Você vê que não bate a coisa. O próprio Jesus, nos dias que ele teve, ele fala lá em João 6,63, o Espírito é o que vivifica.
O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho falado são Espírito e são vida. Você vê? Era esta palavra que estava vivificando os judeus. Mas não que os judeus não tinham, atrás daquele véu, atrás daquela racionalidade deles, eles tinham o Espírito. Claro, eles eram filhos de Deus do Espírito. Sempre foi assim. Porque eu volto a falar de Isaías 42:5. Quer dizer, então, que isso aqui Isaías escreveu, foi uma mentira, foi uma fábula? Isaías 42:5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo. Fôlego de vida é a alma, é a vida da pessoa que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Olha aí, isso foi antes da cruz. Isso foi antes de Jesus vir. Isso foi no tempo da alma vivente. Porque se a alma não fosse vivente, o cachorrinho não latia, não tinha vida. Se a alma não fosse vivente, a lebrinha não tinha vida. Se a alma não fosse vivente, nós seres humanos seríamos mortos. Nós não teríamos esse cérebro, nós não teríamos esses movimentos, nós não teríamos essa inteligência. Porque isso é pela nossa mente. Isso é a nossa vida. Isso é a nossa alma vivente. E isso sempre existiu, desde o primeiro da mulher, homem que veio na terra. Todos os seres vivos são almas viventes. Um peixinho, aquele bagrezinho, um bagre africano, aquilo chama-se, ele tem uma alma vivente. Um passarinhozinho, um pardalzinho, é uma alma vivente. Só que eles não têm o Espírito, que é filho de Deus. Uma ave, uma pomba asa branca, uma codorna, uma perdiz, um alambu, um iambu, ela não tem um espírito por trás daquelas asinhas, daquelas peninhas. O ser humano, por mais feinho que seja, por mais bonitinho que seja, por mais pobrezinho que seja, por mais perverso que seja, por trás daquilo existe um espírito perfeito, santo, imaculado, que é filho, a imagem do Cristo, do Deus que criou todas as coisas. Então a alma vivente existiu e a alma vivente existe, e a alma vivente sempre existirá enquanto existir mundo, enquanto existir esse globo. Ah, você é terraplanista também? Enquanto existir essa terra plana. Alma vivente. Uma pessoa só ela vive, um animal só é vivo porque nela tem uma alma vivente, que é o seu cérebro, o seu coração, os seus órgãos, seu sangue, suas veias, sua pele, balalá, balalá, balalá. Beleza? Existe diferença entre alma vivente e espírito vivificante? Você entendeu agora como que foi o balacobaco? Então, nem tudo que reluz é ouro. Vou lembrar por final, está escrito que Paulo sempre falou que Cristo estava à direita de Deus. Sendo que foi Cristo o alfa e ômega. Ou seja, você só consegue ter um amadurecimento, um entendimento mais maduro desse. Ou não vou falar maduro não, senão você do outro lado fala, isso é orgulho, deixa isso para lá. Você só consegue ter um entendimento diferente desse, dos religiosos, e até esses que falam que não são religiosos, mas está com essa mente aí, que a alma se salva, porque antes da cruz não se salvava, e agora, é porque você carrega resquícios de religiosidade. Você não entendeu o Apocalipse, você não entendeu o Evangelho Eterno, você não está entendendo o reino de Cristo. Então quando você absorver, quando você for chamado, puxado para o reino de Cristo, essas conversas velhas e caducas sairá da sua mente. Você estará, Apocalipse 21, versículo 1, você estará vivendo no novo céu e na nova terra. Mas enquanto você está no velho céu e na nova terra, você acredita o quê? Você acredita nessa história de alma vivente, você acredita que você assistiu um vídeo de um pregador, olha, ele falou desse jeito, ele falou daquele jeito. Mas quando você abandonar tudo isso e você seguir somente pela tua mente, você pedir direção para o que está em você, aí você entenderá o livro do Apocalipse, você estará no reino do Cristo, no reino de Cristo. Aí a sua mente, o seu entendimento vai ser aberto, vai ser iluminado, você sairá das trevas. Ninguém mais conseguirá manipular a sua mente, ninguém vai conseguir mais falar, olha isso aqui, não, tá bom? Curte, comenta, compartilha e se inscreve. Até a próxima, tchau, tchau.